Ô, VR, Fala, Ilão! seu pai é vascaíno, né, nos tempos livres. Pô, VR, como que seu pai não torce pro Volta Redonda? Sobe o Caio na cal. Ele já subiu já. Boa noite, patriotas. Boa noite, cidadãos brasileiros que estão assistindo. Obrigado pela sua audiência aqui já pelo esse evento oferecido pelo Correio Brasiliense, nos seus estúdios aqui em Brasília. Daremos início aqui ao debate presidencial das eleições de fevereiro de 2025. Estão presentes todos os candidatos, todos os presidenciáveis. Eu vou pedir aos candidatos que se manifestem somente pela cal do Discord, porque o voice ele é meio baixo, não vai dar para detectar direito na live. Então peço que se manifestem somente pelo Discord. Enfim, acho que é isso. Vamos abrir o debate com as considerações iniciais de cada candidato. Cada candidato terá 1 minuto para as considerações iniciais, começando pelo candidato Caio Alfaes, do PSB, que terá 1 minuto. Se puder dar o CD aí, Eduardo, quando ele começar a falar. Muito obrigado. Povo brasileiro, eu venho aqui. Tá. Pode falar, Caio. Beleza. Pode começar, Caio. Povo brasileiro, muito obrigado ao Correio Brasiliense. Eu começo esse discurso com uma reflexão. É você realmente que tem o seu voto? Porque eu acho que nas últimas eleições, nos últimos governos, o candidato tem escolhido o eleitor, e não o contrário. Então pensa comigo. Você tem o seu direito inviolável de votar, a sua liberdade garantida pela Constituição. Há diversas eleições, há anos você tem esse direito. E ainda existem pessoas que acham que podem coagir você a votar. Porque existem grupos que acham que podem coagir você a votar. Você não vê isso como um desrespeito à sua liberdade, ao seu direito garantido? Eu vejo. Então vote com a sua consciência. Não precisa votar em mim. Vote com a sua consciência no candidato que você acredita e não pelo grupo que te coage a votar. Vote pelo seu direito inviolável e que é seu, não meu e de ninguém aqui. Obrigado, isso é o meu discurso. Obrigado, candidato. Seguindo a linha, candidato, Cajatra, para suas considerações iniciais, também terá 1 minuto. Pode começar quando quiser, eu dou o CD aqui. Patriotas, meu nome é Júlio César Trávolo, candidato à presidência da República pelo Partido Liberal. Fui ministro de Estado da Defesa, ministro-chefe da Casa Civil e fiz questão de reerguer o Ministério da Defesa como antes um fóssil político, uma máquina parada, e transformá-lo no ministério mais ativo, mais eficiente, mais produtivo, talvez, da história desse país. Apresento-me candidato à presidência da República, porque acredito que posso mudar a nação. Acredito que posso fazer com que o povo brasileiro volte a sonhar e volte a realizar os seus sonhos. Tenho certeza de que o que fiz pelas Forças Armadas no Ministério da Defesa, replicarei com a mesma constância para todo o povo brasileiro no território nacional. Creio veementemente nos valores da família, da vida, da liberdade, da paz e da prosperidade ao Brasil. Muito obrigado.
Obrigado, candidato. Dando prosseguimento, o candidato General Paulo Nogueira, do União Brasil. Como quiser aí. Deixa eu ver aqui. Boa noite, pessoal. Cumprimento a todos os brasileiros que acompanham o debate presidencial pelo Correio Brasiliense. Agradeço à equipe por convidar para fazer parte desse debate. Para quem não me conhece, eu sou o Paulo Nogueira de Oliveira, até então general da reserva do Exército Brasileiro. Poderia ficar horas e horas falando o que eu fiz aqui, mas esse não é o objetivo. Um breve resumo: entrei para o Exército, me tornei general e estive à frente por vários meses do Exército Brasileiro, de Duque de Caxias. Fiz muito pelo meu Exército, fiz muito pelo meu país, me candidatei a presidente, consegui ganhar, e uma outra vez fui presidente. Fiz muito pelo país em toda a minha vida, sempre fui dedicada ao Brasil e estou aqui me candidatando à posição de candidato a presidente da República para retomar o patriotismo, o amor pelo Brasil. E vamos juntos retomar o Brasil. Obrigado, candidato. Candidato Gabriel Vargas Filho, do Partido da Causa Operária, suas considerações iniciais. Dá o continuão aí. Pode começar a falar, para você não perder muito tempo. Boa noite, companheiros. Muito obrigado ao Correio Brasiliense por me convidar nesse debate imparcial. Meu nome é Gabriel Vargas Filho, sou candidato a presidente da República pelo Partido da Causa Operária. Estou aqui para representar os trabalhadores, estudantes, os desempregados, os que lutam por dignidade e justiça social. Nosso país vive uma crise profunda. Tivemos 2 impeachments. Estamos vivendo uma alta criminalidade, instabilidade econômica, desigualdade social e a falta de perspectiva para o povo. Enquanto isso, os grandes empresários e o sistema político tradicional continuam privilegiando o interesse de uma minoria, em detrimento da maioria que sustenta este país com seu suor. Minha proposta é clara: lutar por um Brasil onde o trabalhador seja valorizado, onde a saúde, a educação e a moradia sejam direitos garantidos, e não privilégios. Conto com o apoio de cada brasileiro que acredita que um outro Brasil é possível. Juntos, vamos melhorar essa nação. Muito obrigado. Muito obrigado, candidato. Muito obrigado a todos os candidatos que forneceram suas considerações iniciais. Darei prosseguimento à primeira fase do debate, onde a equipe do Correio Brasiliense escolheu duplas aleatoriamente e um candidato fará a pergunta para o outro, desde que dentro de uma área, um tema escolhido também aleatoriamente. Peço que mantenham respeito, claro. Enfim, começando pelo candidato Cajatra, Júlio Trávolo, que deve perguntar ao candidato Gabriel Vargas Filho sobre o tema de impostos e política tributária. O candidato tem 1 minuto para elaborar sua pergunta. À vontade, aí eu dou o CD quando você começar a falar. Perfeito. Não, pode ser agora, então. Candidato Gabriel Vargas Filho, quais são as suas propostas para as tributações vigentes, sendo elas o IPVA, o IPTU e o Imposto de Renda? Pretende diminuí-las? Aumentá-las? Deixar como estão? Peço que justifique ao povo brasileiro as suas visões para a política tributária. No geral, é isso. Candidato Gabriel Vargas Filho, 1 minuto para resposta à sua pergunta. Então, bora lá, né? Então, candidato Cajatra, muito obrigado pela sua pergunta. Candidato, o meu objetivo é baixar os impostos para os trabalhadores. Nós queremos taxar os super ricos e não o pobre trabalhador. Nós não temos interesse em aumentar a carga tributária que os trabalhadores carregam nas costas. Enquanto a burguesia sonega, nós não defendemos rico, não defendemos o rico, defendemos o operário, o camponês. Eu irei taxar as heranças. Isso mesmo que eu falei. Eu vou taxar as heranças e quem bate cartão não vota em patrão. Muito obrigado. Obrigado, candidato Gabriel Vargas Filho. O candidato Júlio Trávolo, do Partido Liberal, pode dissertar sobre a resposta dada pelo candidato Gabriel Vargas, como quiser, eu dou o CD.
Tá, pode ser. Bem, candidato, você ressaltou um tema importante que seria a justiça social. A sua visão seria taxar os super ricos, as grandes riquezas, em detrimento da população comum, das pessoas baixa renda. Por acaso você tem alguma ideia, alguma proposta tecnicamente para isso? Você teria algum planejamento que norteasse isso? Você teria alguma ferramenta, algum meio, alguma instituição, um sistema que seria viável, não seria custoso e seria simples ao mesmo tempo, bem como efetivo para que a sua ideia possa ser colocada em prática? Porque realmente é muito fácil nós chegarmos aqui, nos vestirmos bem e falarmos o que o povo quer ouvir. Mas precisamos também saber como implementar as nossas ideias. Eu gostaria de ouvir de você como pretende implementar a sua ideia no dia a dia e no cotidiano do povo brasileiro. Obrigado, candidato. O candidato Gabriel Vargas Filho também terá 1 minuto para responder e depois a gente vai partir para o próximo tema. Vamos lá, né? Candidato, primeiro, que eu não estou aqui para falar de termos técnicos. O debate é público. Os trabalhadores, os empregados, os estudantes estão assistindo. Não é qualquer um que vai entender esse linguagem ortodoxo, esse linguagem burocrata. Mas o senhor, candidato, está bem familiarizado com esse dialeto. Porque você é um homem do sistema, um homem que faz parte da política há muito tempo. Eu sou um trabalhador e eu luto pelos trabalhadores. Nós vamos mudar esse Brasil. Muito obrigado. É mentira. De nada. Próximo tema. O candidato Gabriel Vargas Filho agora fará a pergunta ao candidato Caio Alfaz, do Partido Socialista Brasileiro, e o tema deve ser transparência no governo e combate à corrupção. O candidato Gabriel Vargas Filho pode fazer a pergunta, candidato Alfaz. Tá, vamos lá nós de novo. Então, candidato Caio, como pretende acabar com a corrupção em seu governo? Basicamente essa a pergunta. Como é que pretende fazer transparência? Como é que pretende melhorar o governo em questão de corrupção? Até porque tivemos 2 impeachments e uma tentativa de golpe de Estado. Candidato Caio, sua resposta. Obrigado pela pergunta, senhor candidato. Primeiro, eu acho que os governos esquecem o que é transparência, né? Porque a gente já passou por um governo que achava que transparência era fazer Janja Palusa, Eduardo Palusa. Isso não é transparência, né? Isso é circo. Então, primeira coisa, o meu eleito não vai fazer circo. Ele vai dizer diretamente ao povo brasileiro o que quer fazer. Assim como eu sempre faço nas minhas redes sociais, na minha carreira política, eu quero comunicar o que eu vou fazer para o povo. Porque você nomear secretário de comunicações, ministro de comunicações, criar X cargos, isso é um outro problema que tem em todo governo que assume esse país. É criar 20 ministérios, 20 secretarias e ficar lá nessa corrupção de vota em mim, vota em tal projeto, eu vou te dar tal cargo. Pelo amor de Deus. Isso é um absurdo. Eu acho que tem que ter um governo que pare de fazer circo e pare de ficar achando que o povo é burro, que o povo vai se encantar com um showzinho de que vai 8 pessoas na rua. Não é isso que o povo brasileiro quer e não é isso que o povo brasileiro merece. Obrigado. Obrigado, candidato Caio. O candidato Gabriel Vargas Filho pode dissertar sobre a resposta do candidato. 60 segundos também. Não tem intenção. Muito obrigado. Tá bom. Não sabe responder, né? Enfim. Cala a boca, Ilau. A ordem, calma aí, sem Fernando Salgado. Não sabe responder porque você é Sem Fernando Salgado. Você é corrupto. Seguindo para o próximo tema, o candidato Caio Alfaz fará uma pergunta para o candidato General Nogueira sobre economia estatais como a SP Trans, por exemplo. O candidato tem 60 segundos para elaborar sua pergunta. Muito obrigado. Primeiramente, senhor general, candidato, a minha pergunta, já que o primeiro tema é economia, a primeira parte do tema, eu gostaria de saber quais seriam os planos do senhor
incrementar os direitos trabalhistas, que, querendo ou não, são um aporte da economia. Até porque quem gira a economia nesse país é o trabalhador. É aquele que entrega comida, aquele que trabalha nos correios. Então, como o senhor vai fazer para que os brasileiros tenham empregos dignos e que sejam respeitados no seu salário? Porque nós temos salários que não condizem com o trabalho daquele trabalhador que trabalha exaustivamente. E agora, sobre a outra parte do tema, que é sobre a SP-Trans. Como o senhor pretende valorizar todos aqueles trabalhadores? E o senhor acredita que os funcionários da SP-Trans devem se coligar num sindicato para proteger os seus direitos? O senhor acha que isso seria necessário e vital para que eles tenham os seus direitos protegidos por um sindicato, por uma instituição? Essa é a minha pergunta. Candidato General Nogueira, tem 60 segundos para a sua resposta. Boa tarde, obrigado pela pergunta, Caio. Boa tarde. Para a economia funcionar, para os direitos ter para os trabalhadores terem seus direitos, primeiramente precisamos ter empresas, o que não é muito visto em Campos do Jordão, em São Paulo. Então, primeiramente, a ideia inicial é zerar os impostos por um determinado tempo para todos que criarem empresa. Ou seja, até ele gerar um capital, ele terá zero de impostos a pagar. Outra coisa, os microempreendedores que não têm como se sustentar, estão começando agora. Um programa onde iremos ajudar os microempreendedores que estão começando agora. A SP-Trans, para ter seu funcionamento, para ter seus direitos garantidos, eu acredito que a melhor solução mais viável é acontecer por concurso público. Entendeu? E assim me encerro. Obrigado, candidato. Candidato Caio, perdão. Pode dissertar sobre a resposta. Cara, velho, fala. Bom, realmente o senhor falou um pouco do óbvio, mas que eu também defendo. Eu acho que é extremamente necessário haver esse aporte aos microempreendedores, até porque nós vimos em governos passados, como o governo do Simão Dumareschi, ou quando o Simão Dumareschi era ministro da Economia, nós víamos um incentivo ao empreendedor, que hoje se encontra desesperançoso, né? Então, o que eu gostaria de ver é saber como o senhor ia fazer com que as empresas se engajassem para que elas conseguissem capital, até porque o capital, infelizmente, decide tudo na sociedade que vivemos hoje em dia. Então, nós precisamos dar um gatilho para o microempreendedor. Nós precisamos certificar aquele empreendedor que trabalha arduamente todo mês e que consegue pagar suas contas. É por isso que muitos empreendedores estão aí desanimados. Não há animação em investir, não há animação em contornar toda essa máquina que impede o empreendedor de crescer. E eu acredito nessa mesma proposta, de nós incentivarmos o trabalho do empresário brasileiro, principalmente do microempresário. Obrigado, candidato. Candidato General Nogueira, 60 segundos para responder, se quiser. Eu acredito, tudo isso que falamos. Quando posso ser presidente, irei aplicar tudo isso, e caso eu não for, espero que os outros apliquem. E o que nós vemos aqui hoje no debate são 3 candidatos que apoiam que isso aconteça, que apoiam o povo brasileiro, enquanto um outro quer taxar, que não haja emprego, que não apoia o capitalismo. O próprio nome já diz. Pessoal, Partido da Casa Operária, com viés comunista, viés de esquerda. Podemos ver isso. Quer taxar as grandes empresas para fugir os investimentos do país. Eu quero e, assim, rap. consequentemente, dá para o senhor ficar calado e respeitar meu tempo de fala, por gentileza? Continuando. E assim, a gente não consegue ter uma economia, porque se não tem empresa, não tem investimento de fora, como que a economia no Brasil gira? Obrigado, candidato. O partido do candidato Gabriel Vargas foi citado. Você tem o direito de resposta garantido. À vontade, candidato Vargas. Candidato. Eu tô esperando para você dar o time. Perdão. Ô, candidato aí lá, você é um fanfarrão, cara. Você tava já no debate fazendo piadinha, cara. Candidato, você só deu medalhinha. Você é um mentiroso. Só fica gaguejando. Você não tem proposta nenhuma pro governo. Essa é a verdade. Sabe por quê? Você acha que tá na sala de aula na 5ª série, enquanto eu só pedi rap. Entendeu? Respeito, comunista.
Aí, ó, até Cadê o o seu emoji vice, de palma? até o seu vice não tem respeito nenhum. O povo brasileiro não quer um palhaço no poder, não quer dois palhaços no poder. A gente quer um líder de verdade, entendeu? De circo, o Brasil já está cheio. Isso só mostra o quanto Ailau e Pequi não estão preparados para a presidência. Muito obrigado. Nós Obrigado, queremos os trabalhadores no poder. Amém. Obrigado, candidato. Eu vou dar prosseguimento, porque se eu ficar dando direito de resposta, a gente vai ficar aqui até amanhã. Eu gostaria de solicitar o direito de resposta, ô intermediador. Olha, você... Primeiro que não dá para ficar indo votando, e segundo que você quis citar o partido dele, né? Então, dando para a próxima fase do debate, o candidato General Nogueira fará pergunta ao candidato Cajatras em relação ao judiciário, ao poder jurídico, inclusive sobre uma vaga, que está vaga no Supremo Tribunal Federal, uma indicação, enfim, disserte sobre isso. Você tem 60 segundos para elaborar sua pergunta. Candidato. Candidato. O que aconteceu? Você pode repetir, por favor? Ah, tá, perdão. Para você elaborar uma pergunta para o candidato Trávolo sobre judiciário, direito. Correto, entendi. Não, Entendi. E especialmente também tendo em vista a indicação para o STF que está vaga, que tem uma vaga, enfim. Entendi. Boa tarde, ô candidato Cajatra. Gostaria de perguntar ao senhor sobre a indicação do STF, o senhor, quem o senhor pretende pôr, qual viés o senhor pretende pular. E é muito importante esse próximo ministro, principalmente para votar na ação de inconstitucionalidade das leis dos deputados vitalícios, e que vai ser relatada principalmente, vai ser pontuada pelo STF. E a gente precisa de um ministro que seja imparcial, que esteja de acordo com as vontades do povo brasileiro e esteja lá para representar o povo brasileiro. E claro, uma pessoa justa, imparcial. Tá. Candidato Travo, 60 segundos, pode começar a falar que eu coloco o time paralelamente, para poupar tempo. Boa noite, candidato Nogueira. Agradeço a pergunta. Eu gostaria de clarificar aqui que o ministro do STF é importantíssimo não só para a representação interna do Brasil, mas como para a representação internacional da nossa república. Eu tenho certeza absoluta que o ministro do STF deve ser escolhido de jeito algum por politicagem, por viés ideológico ou por qualquer outra causa que não seja a ilíbada competência para o cargo ou o devido saber e o conhecimento jurídico. Eu defendo que esta vaga que está sobrando no STF seja ocupada por alguém realmente que já tem experiência no cargo, que talvez já tenha composto um tribunal de instância inferior, ou que saiba representar os interesses da nação brasileira acima de qualquer pensamento ou qualquer ideologia. É isso. Então, boa noite. É isso. O candidato Ailau pode dissertar sobre a resposta, se quiser. Concordo, candidato Cajatra. Precisamos de um candidato que represente o povo brasileiro. O povo brasileiro, acredito que ainda não tem esse direito de escolher seu representante para o STF, então é confiado a nós esse poder, por meio dos nossos eleitores. Então, acredito que temos que levar o que o eleitor precisa, o que o eleitor quer. Ou seja, precisamos levar uma pessoa imparcial, justa, que vá atender todos os brasileiros, sem distinção, entre outras coisas. Então, eu acredito isso. E assim me encerro. Obrigado, candidato. Agora, invertendo, o candidato Gabriel Vargas Filho, do PCO, realizará uma pergunta ao candidato Trávolo em relação a
governabilidade, processo legislativo e cooperação com o poder legislativo. O candidato Vargas Filho tem 60 segundos. Pode começar a falar, que eu coloco o timing enquanto você fala. Tá bom, se Bora. quiser também. Se quiser. Candidato, como o senhor tem coragem de dizer que, caso eleito, fará um trabalho similar ao que fez nas Forças Armadas? Você participou do governo Eduardo, cara, e continuou mesmo durante uma tentativa de golpe de Estado, mesmo com as investigações acerca da fraude nas eleições. O senhor continuou no governo até o último momento. Cara, como você pretende fazer um governo democrático no Congresso Nacional? Muito obrigado. Obrigado, candidato. O candidato Júlio Trávulo tem 60 segundos. Bem, eu agradeço a pergunta e eu reitero que a minha participação na Casa Civil da Presidência da República, ela se deu muito mais por meu compromisso com o meu país do que com compromisso por qualquer titular à cadeira de Presidente da República. Eu me mantive no meu cargo e até emiti uma nota a respeito da tentativa de golpe de Estado, porque eu confio no Estado Democrático de Direito e confio, acima de tudo, no respeito aos direitos fundamentais. Agora, respondendo à pergunta, eu tenho certeza que a maioria dos governos pecam na comunicação, principalmente entre o executivo com os demais poderes da República, seja o legislativo, seja o judiciário. Precisamos de um líder que saiba conciliar os interesses do executivo e os do legislativo, sem um atropelar o outro ou sem um interferir no outro, existindo a oposição e existindo o direito de contrapor um ao outro. Seria isso. Obrigado, candidato. O candidato Vargas Filho tem direito a dissertar sobre a resposta do candidato Cajado. 60 segundos também. Não consegue, né, velho? Não consegue. Bora mais uma vez. Bora. Se tu realmente tem compromisso com o teu país, Cajado, devia ter saído do governo. Não faz sentido confiar no seu país, acreditar no Estado Democrático de Direito e continuar no mesmo ministério que é comandado por um golpista. Sabe por quê, Cajado? Esse golpe de Estado não só afetou a nossa democracia, mas desestabilizou as Forças Armadas. E, candidato, francamente, seu discurso me dá sono. Só não estou com tanto sono quanto o candidato Tailau, que dormiu no meio do debate. Um desrespeito com o povo brasileiro. Por isso, eu peço para o povo brasileiro, votem com confiança. Votem no Partido da Causa Operária. Votem 29. Obrigado, candidato. O candidato Cajado tem direito à réplica. 60 segundos também. Eu só gostaria de comentar aqui a fala do candidato Gabriel de que não faz sentido eu respeitar a minha pátria, de eu lutar pela minha pátria. É realmente deplorável ouvir isso de um candidato à presidência da República. E quanto aos ministros que acabaram saindo do governo Eduardo, principalmente depois de todo aquele escândalo, eu principalmente vejo isso como uma tentativa de cair fora do barco que está afundando. Deixar a pátria abandonada, toda destruída, com um governo instável e prestes ao colapso. Eu me mantive, eu lutei pelo meu país, e se eu fosse um oportunista do jeito que vocês imaginam, eu não teria feito tanto pelo Ministério da Defesa, nem tanto pela Casa Civil da Presidência da República, quanto eu fiz. Não me gabando de jeito algum, é até um desrespeito ao eleitor, mas só gostaria de clarificar que a minha luta é principalmente para a bandeira que está no meu peito, e não para qualquer pessoa que venha ocupar a presidência. Muito obrigado. Obrigado, candidato. Dando Se prosseguimento. perguntar ao velho o que é pátria, ele não sabe. Posso ter tréplica? Não tá sabendo nem falar, Não, candidato. Tréplica, candidato. Ordem, por favor. O candidato Caio Alfaz, do PSB, agora fará a pergunta ao Gabriel Vargas Filho em relação ao Sistema Nacional de Armas, política armamentista em geral. O candidato tem 60 segundos para elaborar essa pergunta. Candidato, nós somos de esquerda, mas obviamente isso não me impede de ter uma análise sobre a sua postura. Eu acho que assim, o senhor gosta de flor porque parece que o senhor quer combater todos os problemas do país com uma florzinha, né?
como se tudo fosse super simples, como se um discurso de, vou taxar as heranças. Beleza. Lindo, lindo de se ouvir. Agora eu quero saber uma resposta assim concreta, uma resposta pelo menos com força, sobre como o senhor vai fortalecer esse país das ameaças exógenas que tentarem interferir na nossa soberania. Até porque esse país é soberano e quase parou de ser por conta de ações do último governo, né, do desgoverno de Eduardo Mancini Spencer. E graças a Deus não está aqui presente. Então eu queria ouvir do senhor uma resposta firme, com firmeza, assim, fale com firmeza. Fale para mim o que o senhor vai fazer pelos armamentos, pela tecnologia no Exército Brasileiro, pela organização, pela hierarquia, por todas as nossas Forças Armadas. Resposta do candidato Gabriel Vargas Filho. 60 segundos, à vontade. Ele vai Então, falar que não quer eu responder acho... porque ele não sabe. Ô, candidato Ailau, tem como você calar sua boca? Tá perdendo tempo. Então, Ele não sabe o que é tempo. Temos que liberar as armas para os trabalhadores. Um povo armado não será escravizado. Eu fiz o PL do Sinarme na época. Só que o que eu quero fazer? Eu irei fazer o seguinte, eu irei tirar a taxa do Sinarme. Vai ser R$0. Nós precisamos combater a opressão dos trabalhadores. Mas, tipo assim, eu te respeito, candidato. Eu te respeito, candidato Vai Caio. ser a revolta das galinhas. Eu te respeito, candidato Caio. Mas não é com sua política reformista que vamos fazer isso. Você é um candidato de esquerda. Realmente, respeito por isso. Mas a gente precisa, Caio, de um candidato radical que realmente ele vai fazer pela esquerda. A gente precisa armar o povo. Entendeu? Para que os trabalhadores tenham acesso a isso. Obrigado, Falou, candidato. não entendi nada. A réplica do candidato Caio. 60 segundos, à vontade. Bom, minha pergunta inicial foi sobre, né, política armamentista. Mas que bom que o senhor tocou nesse assunto. Até porque o senhor fala em armar a população. Agora imagine uma população armada nas situações em que nós vivemos com o governo de Eduardo Mancini Spencer. E as pessoas que ele iludiu e alienou. Imagine estas pessoas armadas, com taxa zero em relação às armas, tendo livremente o direito de se disfarçar de trabalhador, porque trabalhador é honesto, trabalhador é digno e não faria uma coisa dessa. Mas imagine os alienados com armas. Eu não acredito que nós devemos abolir o Sinarme. Pelo contrário, eu acho que tem que ser regulado para que a pessoa de bem, para que o trabalhador que quer o bem, que quer ter o seu trabalho honrado, possa usar sua arma com a devida supervisão legal e do Estado. Mas o senhor quer uma várzea. Pelo amor de Deus, isso não é radicalismo, isso é loucura. Isso é loucura, não confunda as coisas. Eu respeito muito o senhor também. Sim, a réplica. À vontade. Coloca o tempo. Ô, candidato, assim, te respeito muito, mas você só fala do Eduardo, cara. Nós estamos aqui para discutir propostas concretas para o povo brasileiro. Eduardo já passou. E, tipo assim, a gente quer discutir propostas para os trabalhadores. Então, por favor, vamos falar do presente, falar do futuro. Ninguém aqui quer várzea. Nós queremos a ordem. Queremos o poder popular. Queremos os estudantes. A periferia no poder. E não é com o PSB que teremos isso. Somente com o Partido da Causa Operária, os trabalhadores estarão realmente livres. Muito obrigado. Dando prosseguimento ao próximo tema, o candidato General Nogueira fará a pergunta ao candidato Caio Alfaes em relação à defesa e relações internacionais. À vontade, candidato. O Cajatra contra o Caio. Tudo bem. Pode falar, candidato. Elaborar sua pergunta. Pode soltar o tempo. Tá tranquilo? Mesmo 10 segundos não faz diferença, porque em 50 segundos consigo falar. Não é igual que nem o candidato aí, que é um palhaço. Continuando, o candidato Caio, boa tarde, boa noite, gostaria de perguntar o que você pretende fazer no MRE, Ministério das Relações Exteriores, qual será a sua política
E gostaria de perguntar o que você pretende fazer no Ministério da Defesa, quanto interno e externo. O que você pretende aplicar para fazer, para não fazer que nem o candidato falou, que em outros governos o Ministério da Defesa era inútil. Não tinha nada. Era só um cargo ali para ter e ficar tranquilo. Obrigado, candidato. A resposta? Primeiramente, sobre as relações internacionais. Eu acho um pecado um presidente se abster de estar presente, de ter a sua figura presente representando o país em visitas de Estado, nas sessões da Assembleia Geral das Nações Unidas, nas sessões do Conselho de Segurança. Eu acho um absurdo a presidência delegar isso apenas ao Ministério das Relações Exteriores. O MRE é um aporte ao presidente, porque a figura do Estado, a figura do Brasil como chefe de Estado, como está bem dito na palavra que define a presidência, deve sempre estar presente ali e demonstrar a força, a presença, a autonomia do governo de se fazer presente no cenário internacional. E sobre o Ministério da Defesa, um dos pilares que vai mudar a vida do militar é colocar gente competente no STM. Porque a gente vê várias pessoas serem indicadas, pessoas que são incompetentes. A gente vê que às vezes tem muita pessoa, nós vemos que às vezes tem muitas pessoas incompetentes onde não deveria estar, por governos que simplesmente colocam pessoas próximas e não técnicas e não capacitadas. Acredito que deve ser muito bem pontuado, muito bem olhado em quem você vai colocar lá dentro, porque você querendo ou não, você colocando uma pessoa despreparada influencia muita coisa, desestabiliza muita coisa lá dentro, pode causar uma crise externa e, consequentemente, derrubar seu governo. Então é muito bom a gente colocar não pessoas próximas, mas sim pessoas capacitadas. Encerro minha pergunta, minha dissertação. Se o candidato Caio quiser outra réplica. Eu vou querer a réplica para finalizar. Sobre o que eu estava falando, eu agradeço a sua consideração, senhor candidato. E falando sobre o próprio STM, o que eu ia relatar é que uma indicação foi feita ao STM ao ponto de que o comando do Exército teve que entrar em contato comigo para que essa indicação fosse barrada. Porque uma pessoa que não havia capacidade iria assumir. E o que isso implica nos militares? Se houver um ministro do STM incompetente, praticamente as leis que se aplicam aos militares, tudo que rege a organização militar, entra em risco. Porque nós sabemos que, obviamente, a organização, o treinamento é mais rígido e abusos de poder podem acontecer a qualquer momento. Nós temos que proteger os nossos militares. Proteger não só os militares, mas aqueles que serviram também, os veteranos, que são ignorados. As pessoas na reserva, que estão servindo o país em outras esferas, também merecem essa valorização. Então, nós merecemos um STM competente. Obrigado. Eu quero direito de resposta. O Ailau me chamou de palhaço. Calma. E você não? Eu falei uma verdade sobre você, velho. Não, nem Não, foi esse o palhaço. tema. Nem era esse o tema que estava sendo debatido. Dá continuidade aí, vocês querem pode debater depois, se vocês quiserem se ficar. Não, Valeu? se quiser sair na mão aqui fazendo no estúdio, você sai também. Depois vocês se Eu não coloco minha mão em pessoas como essa, não. Tá bom, vamos continuar. O candidato Júlio Travo, do Partido Liberal, realizará agora a pergunta ao candidato General Nogueira em relação à segurança pública, garantia de lei e ordem, e se me permite aos estúdios do Correio adicionar, que também está relacionado, além de segurança pública, a recente atuação do Ministério da Casa Militar com assuntos de inteligência, desmantelamento do crime organizado, e especialmente isso daí eu gostaria de pontuar. Enfim, pode elaborar essa pergunta. Bem, candidato Nogueira, cumprimentando, eu gostaria de saber as suas propostas para a segurança pública em geral. O combate ao crime organizado e o desmantelamento do tráfico de armas e entorpecentes, tendo em vista principalmente o recente estado de calamidade que certas partes do país se encontraram,
E em certo momento, até mesmo o próprio Ministério da Defesa teve que agir, decretando garantia da lei e da ordem. Então, a minha pergunta, resumindo, seria isso. Quais são as suas propostas para o desmantelamento do tráfico de armas e do tráfico de entorpecentes que assola certa parte do país? Como, por exemplo, na mesorregião do Vale do Paraíba, localizado mais ou menos na cidade de Campos do Jordão, onde está o epicentro do crime organizado no estado de São Paulo. Então, gostaria de saber aí os seus ideais, enfim, suas propostas em geral. É isso. Candidato, sua resposta. Excelente pergunta e muito bem pontuada, o candidato Cajatra. No primeiro dia, caso eleito como presidente da República, pretendo instaurar um dos primeiros decretos, instaurar a garantia da lei e da ordem, para desde o começo do meu mandato e até o final combater o crime organizado, combater tudo que é crime. Ou o bandido muda de profissão ou ele muda de país. O segundo ponto é a gente manter um patrulhamento ostensivo, um patrulhamento entre a preventivo e ostensivo, preventivo para prever o crime e ostensivo para estar ali naquelas regiões onde o crime é muito grande. Pretendo, assim, aumentar uma proposta de lei para aumentar o salário dos policiais, para incentivar que novos policiais militares ingressem, montar uma operação com a Polícia Federal, para a Polícia Federal estar investigando esses grandes criminosos aí, levantar um levantamento geral para ver onde está ocorrendo, onde é o maior epicentro do crime organizado, e também uma inteligência muito bem montada, uma inteligência muito bem estruturada, para sempre que houver esse tipo de coisa, a inteligência está ciente e repassar aos demais órgãos para tomar as devidas providências. O candidato pode dissertar em relação à resposta do candidato General Nogueira? À vontade. Candidato, eu gostaria de agradecer o senhor pela sua resposta, mas também gostaria de complementar algo muito importante, até abordando o que o presidente comentou sobre a Casa Militar da Presidência da República, a atuação do SNI e do OICOD, principalmente em Campos do Jordão. Eu acredito que a abordagem no combate ao crime organizado não se dá tão reativamente quanto vocês esperam, tão reacionariamente. Não é simplesmente atirar o exército na rua e esperar que do dia para a noite os bandidos mudem de profissão, enfim, com todo respeito. Mas sim buscar medidas logísticas, não só logísticas, como financeiras, e isolar ao máximo o poder do crime organizado, principalmente no tráfico, e principalmente em sua atuação como organização terrorista, como acabamos de ver em alguns municípios por aí. Então, a minha visão seria mais essa, mais logística e não tão reacionária. Muito obrigado. Candidato General Nogueira, dissertar sobre a Sim, sua réplica. Infelizmente o candidato, o tempo é muito curto, não dá para falar tudo sobre. Mas, obviamente, está dentro dos planos, não é só jogar o exército na rua, tem que ter um plano de operação, um plano de como o exército vai atuar. O exército atuaria principalmente nos pontos de venda de droga. As favelas, as comunidades, onde tem pessoas mais carentes e o crime domina o local, o crime e a milícia. Então, a inteligência seria justamente para isso, levantar os pontos onde o epicentro é maior da venda de droga, como o crime se sustenta, e colocar justamente essa força armada ali para sufocar o crime organizado e não ter como comunicar-se, como não ter como plantar droga, receber droga no geral, entendeu? E justamente, acredito que não seja só reacionária, a gente tem que pensar em tudo, pensar quanto na Polícia Militar, quanto no Exército, quanto na Polícia Federal, tem que ser tudo articulado para não, em momento algum, dar trégua para o crime. E assim me encerro. Obrigado, candidatos. Encerra aqui o primeiro bloco do debate, dando prosseguimento ao segundo bloco do debate, onde os candidatos farão pergunta uns aos outros, seguindo a ordem inversa do sorteio do primeiro bloco do debate. Portanto, então, o Ailau faz a pergunta ao Cajatra, ou produção? Ou o Cajatra ao Ailau, não entendi. Cadê Caio e Cajatra? Tá, então ele pergunta ao Cajatra. E é 90 segundos agora. É verdade, perdão. O candidato Ailau pode realizar uma pergunta para quem você quiser. Gostaria de perguntar pro analfabeto aqui presente, Gabriel VR,
Gabriel VR, você vai taxar as grandes fortunas, mas como? Que nem seu último mandato? Que você comprou um Corsa pro SP Trans? Seu único feito no último mandato? Ou você vai pedir, vai renunciar e vai pedir que toque Bum Bum Tantan no Fantástico? É isso que você vai fazer? Velho, me Se eu apresenta quiser, seu isso tem plano de minha voz. governo. Apresenta seu plano de governo, velho. O que você fez até agora pelo país? O único seu feito pelo país deve ter sido pedir Bum Bum Tantan em um decreto presidencial. Velho, você não sabe nem discursar, velho. No seu discurso, o Blizene, por forças maiores, teve que usar tal que Gabriel VR falar por você. Porque você é uma piada, velho. Aí agora você vem que vai taxar as grandes fortunas. E agora uma hora você é de esquerda, outra hora de você é direita. Uma hora você vai dar arma pra todo mundo e vai iniciar a revolta das galinhas. E outra hora você não, vai taxar todo mundo e ninguém vai ter nada. Entendeu? Velho, você tem que se decidir, velho. E te respondendo, você falou que o Brasil não quer dois palhaços no poder. Então eu acredito que você esteja se referindo a você e seu vice. Só se for. Outra coisa, você falou que não tem que eu não tenho propostas. A gente vê o seu nível intelecto, que eu não tenho propostas, mas o que é aquilo que eu tô mandando em propaganda presidencial? O senhor sabe ler? Depois dessa, fugido do país. Se o senhor soubesse ler, o senhor iria ver. O senhor é uma piada, velho. Desiste da sua pré-candidatura, da sua candidatura à presidência da República. O Brasil não quer você, não quer um partido de esquerda que nem você, com viés comunista. Candidato. Você tá bem, Foge do candidato? país, velho, dá tempo. Você tá bem, ô Vargas Filho? 90 segundos. Bora lá, bora lá. Candidato, primeiro, você gagueja em todo o seu discurso. Você não tem honestidade intelectual, só usa falácias. Primeiro, esse que você falou não foi, sabe quem? Não era eu, era Gabriel Vargas pai. Não era eu, sou Gabriel Vargas filho. Eu nunca fui presidente da República. E outra. A mesma família de jumentos que assola o Brasil até hoje. Não interrompa o candidato. E outra. Você veio aqui pro debate para fazer piadinha de quinta série e ficar atrapalhando a discussão entre os candidatos sérios. Eu sou de esquerda sim, Ailau, mas tenho respeito pelos meus oponentes políticos, diferente de você. Cara, proposta sua, da medalha, velho. Onde que isso vai mudar o Brasil? Medalha para aliados políticos. Fala sério, Ailau. Eu não vou fazer as mesmas atitudes chulas que você faz, não. Isso só evidencia que você não é uma pessoa preparada, mas um oportunista, que só aparece nas eleições, cara. E quando eleito, você desaparece magicamente, fica inativo. E não só isso. Não é disso que os brasileiros precisam. Cara, quando perder essa eleição, pelo amor de Deus, se você perder, tenha a decência de não aparecer de novo nas próximas eleições, porque você faz sacanagem com o brasileiro. E não só isso, tu só quer bajular o ovo dos teus aliados políticos e dar medalha. Só isso pro seu governo. Só isso, basicamente. Dá medalha. General Medalhinha Caganeira. Obrigado, candidato. A réplica do General Nogueira. Eu gostaria de pontuar, você falou que, claro que você não vai fazer as mesmas coisas que eu. Isso é bem óbvio, porque nem presidente da República você vai ser. Esse é o ponto. Você falou que é piadinha de quinta série, mas ainda bem que eu fui pra quinta série, né, velho? Acredito que nem você esteja na quinta série, deve ter fugido do ensino médio. Velho, você só precisa falar a mesma coisa, vai dar bem da linha. Velho, mas eu te convido a abrir o executivo e olhar tudo que eu mandei lá. Você tem essa capacidade intelectual? Eu acredito que não, porque você só precisa falar que eu vou dar medalha a aliados políticos. Mas eu convido você a falar quem que é meu aliado político. Isso é uma forma, velho, eu vou te explicar uma coisa, meritocracia. É uma forma de você reconhecer quem presta serviços bons à presidência da República, ao Brasil, a democracia, entendeu? Mas você não sabe em qual lado do muro você quer estar. Uma hora você quer idolatrar os trabalhadores, sendo que nem trabalhadores agora tem. Outra hora você quer, sei lá, entendeu, velho? Então você tem que se decidir. Você fica com essa de falar, velho, mas, velho, quem é você, velho? Você fala que eu não fiz nada, velho. O único mandato meu fez muito mais que você, velho. Você comprou o Corsa pra SP Trans. Velho, você não tem nem capacidade de fazer um discurso, velho. Você tem que pedir o Blizene. Você não tem nem pedir o Blizene, tem que fazer pra você não passar vergonha, velho. Velho, se eu chutar os ovos do Blizene, eu acerto você, velho. Pelo amor de Deus, velho. Velho, sai do debate, ainda dá tempo. Você tá passando vergonha. Você é uma piada. Que isso, acho esse total.
A tréplica Trap. a, tré- a tréplica do Vargas Filho, à vontade. Começa. General Caganeira, de novo, você me atinge de maneira desonesta. Independentemente do meu nível de escolaridade, eu tenho respeito pelos meus adversários políticos. Eu falo no momento certo, coisa que você não faz, Ailau. Mas que você vai ser um bom presidente sem nem saber falar direito. Você gagueja, véi. Gagueja na hora que você fala. Eu fico segurando o riso aqui, velho. Você é uma pessoa covarde, cara. Não, e ainda tem a cara de pau de vir em rede nacional e dizer que não existe trabalhador no Brasil. Cara, sabe onde que não tem trabalhador? No teu gabinete de Velho, campanha seu cheio gaguejo, de... o que que você faz? Você tá gaguejando Deixa o aí, ué, velho. candidato, Você deixa o tem que candidato pra si falar, mesmo, deixa o velho. candidato falar. No teu gabinete de campanha, lá tu só encontra um bando de vagabundo, bando de encostado, marajá, que não querem Vagabundo. contribuir em nada pro povo brasileiro. Candidato, Teria se tu já foi vagabundo militar... se tivesse você lá, velho. Candidato, Teria se tu já... Deixa o vagabundo se candidato tivesse você Candidato, lá, falar, deixa o entendeu? candidato respeito, falar. candidato, Vagabundo é você, respeito, velho. respeito, Vagabundo é candidato. você. Você quer vir me pedir respeito? Deixa Você o chamou meu candidato pessoal de falar, não vagabundo? interrompe ele. Vagabundo é você, velho. Respeito, candidato, respeito. Pode falar por mais tempo aí, velho. Candidato, continuando essa história, você não quer contribuir em nada para o povo brasileiro. Candidato, se tu já foi militar, parece que não teve nem instrução de hierarquia e disciplina. Cara, você dorme no debate, parece que não dormiu no meu quarto de hora. Não sabe respeitar o tempo de fala dos outros. Isso é inaceitável para um cara que quer ser presidente da República de um país. Você é uma vergonha, Elau. Você é uma vergonha. Quem devia sair desse debate é você, porque desrespeitou o tempo várias vezes. E eu só não ri de tipo respeito, por respeito ao debate, por respeito ao povo brasileiro. Muito obrigado. Ok. Todo mundo bem? Ótimo. Candidato Júlio Travo, do Partido Liberal, pode fazer uma pergunta para quem você quiser. Tá bom. O candidato Caio, então, pode fazer uma pergunta para quem você quiser. A minha pergunta vai ser para o candidato Cajatra. Bom, eu gostaria de começar essa pergunta com uma frase de Abraham Lincoln, que fala assim: você pode enganar todo o povo algumas vezes e algumas pessoas o tempo todo, mas não pode enganar todo o povo o tempo todo. E aí, eu me lembro, isso me remete, o discurso inicial do candidato, que fala de sonho, né? Que o brasileiro quer voltar a sonhar. Que coisa linda, né? Inspiradora. Realmente me encheu de esperança. Mas aí você volta uns anos atrás, uns meses atrás, umas eleições atrás, tinha um partido, o famoso Partido Demônio Tesudo, que tinha esse mesmo discurso. Se compromete com o povo brasileiro em sua conquista de sonhos e futuro. Mas que coisa linda, né? Esse partido que tinha essa mesma fala de o povo brasileiro precisa voltar a sonhar. E realmente foi um sonho de uma noite de verão, todo esse governo e desgoverno que o PDT fez. E sim, eu estou falando do PDT de novo porque é impossível negar a sua participação nesse governo. E eu gostaria que você falasse em rede nacional, para todo mundo ouvir, por quê? Por que o ministro-chefe da Casa Civil não sabia de nada? Por que então Eduardo Mancini Spencer confere em você a Casa Civil, que é responsável por estratégia política, por negociar com o Congresso, e você não sabia de nada? Nossa, que exclusão! Tadinho dele. Isso é o meu discurso. O candidato Cajatra, sua resposta? Bem, gostaria de começar realmente confirmando: o Abraham Lincoln é um grande nome. Foi um dos melhores presidentes da história dos Estados Unidos. Liderou o país na Guerra Civil Americana. Mas também, realmente, um sonho em uma noite de verão é muito lindo, cara. É uma batuscada, como diz o alagoano Fernando Collor. Mas eu digo com total serenidade que eu cumpri o meu dever enquanto no governo federal, independentemente do cargo que eu ocupei. Porque se eu estivesse a par do golpe de Estado desde o início, se eu realmente estivesse contribuindo, por que será que o meu nome não estava lá naquela ação no Ministério Público? Por que será que eu não fui condenado?
Será? Por que será que eu não estava naquele servidor onde os articuladores políticos do Eduardo estavam para planejar o golpe? Deu o golpe, Eduardo. Dissolva o STF. Nossa, por que eu não estava lá? Não, eu gostaria realmente de fazer um desafio ao senhor. Por que eu não estava lá? Porque eu escondi muito minhas provas, meu Deus? Porque eu me ofusquei muito? Eu acredito que não, candidato. Eu não estava lá porque eu realmente trabalhei e foquei naquilo que me competia, que era organizar os atos normativos do governo federal. E eu não me comprometo, novamente, não me comprometo com o titular. Me comprometo com nação e com o povo brasileiro. Encerro meu discurso. É a réplica, candidato. Eu quero. Se não. Se quer. Bom, candidato, realmente, o senhor me faz uma pergunta impossível, né? Porque eu estava na oposição enquanto o senhor estava no governo do Eduardo, né? Eu não sei do que eu tenho mais medo. Se nem Eduardo Mancini Spencer confiou em você, meu Deus, né? Porque assim, eu tenho medo. Eu tenho medo disso. Porque assim, o senhor alega não saber de nada, o senhor alega, tem a ver com essa pauta, o povo brasileiro. O povo brasileiro, a vontade dele é o que mais importa. Mas é da vontade do povo brasileiro. Logo em seguida, após o impeachment do senhor Eduardo Mancini Spencer, o senhor vir, junto ao ex-presidente Marcelo Cardoso, vir negociar cargo com a oposição? Isso diz respeito ao povo brasileiro? Porque eu acho que diz. Eu acho que nós devíamos falar disso. Daquela conversa que o senhor quis ter com a liderança do PSB, que na época ocupava a liderança da oposição, e que o senhor estava ali para negociar cargos para pelo menos garantir um mínimo de governabilidade para um governo fajuto. O senhor realmente cumpriu muito bem a sua função. O senhor conseguiu fazer com que o PDT perdurasse e não saiu nenhum minuto. Um soldado fiel. Realmente o senhor está de parabéns. Serviu um desgoverno, serviu o outro e continuou servindo. Então, assim, candidato, eu gostaria de entender também por que você não sabia. Ou o senhor já imaginava tudo que ia dar e preferiu salvar o seu carguinho, ficar ali de boa e continuar servindo desgovernos? Porque acho que essa é a sua habilidade especial. Candidato Cajado? Bem, se servir desgoverno significa transformar o Ministério da Defesa no melhor ministério da história desse país, eu sim sirvo desgovernos muito bem. E, bem, só complementando, essa história assim da conversa com a oposição, realmente, sim, de fato, eu fui conversar com o Kevin, fui conversar com o senhor e fui conversar com o Simon do Maresk. Eu fui lá não para negociar cargos, ao contrário do que o senhor pensa, mas sim para esclarecer tudo, de que não haveria mais Eduardo Mancini Spencer para o Brasil temer, que o governo estava buscando reiterar e restabelecer a estabilidade, que infelizmente foi perdida por meio de golpistas, por meio de fajutos. E eu digo isso com total certeza de que eu cumpri o meu papel e continuo cumprindo. Porque, como o senhor disse, novamente, que eu estava servindo dos governos, que eu estava vivendo um sonho de verão, esse sonho de verão é mais do que realidade, candidato. Eu sou o ministro da Defesa mais ativo da história desse país. Eu não tenho nada a provar para os senhores, porque o que eu já fiz está feito, está registrado. Vá lá nos ministérios e digite lá Decajatra e veja o que aparece. Então, candidato, eu tenho currículo, eu tenho história, porque eu sei fazer. E eu planejo fazer muito mais pelo Brasil inteiro na presidência da República. Ô, gente, é sonho de uma noite de verão, tá? Vamos começar por aí. O próximo... Deixa eu me manifestar aqui, por gentileza. Panguão palapartão aí falando de mim aí no Congresso. Fiz porra nenhuma, não. Não negociei com porra nenhuma, não. Aí, tá obrigado. aqui, velho. Cadê a organização? Que é isso? A equipe Difícil, né? do Comitê do General Ilau solicita uma advertência formal para o candidato Gabriel Vargas com apelidos, tá? A gente não deu permissão para ele dar apelidos para nós e é isso. Nós solicitamos advertência e possivelmente expulsão do candidato do debate. Porque já tá atacando, já tá ofendendo, e isso não é justo, isso não... Por mim, não tá nem aí, sem apelido, sem graça. Quem que é o próximo, produção?
Tá. Candidato Vargas Filho, mito. Pode fazer sua pergunta quem você quiser. Eu quero fazer pro Cajatra. Caraca, não foi o Elão. Ô, candidato Cajatra, então, tu quer sonho? Vai na padaria, pergunta pro padeiro qual é o sonho que ele tem, porque isso só mostra o quão distante você está da realidade do povo brasileiro. O povo não quer sonho, Cajatra, o povo quer emprego, o povo quer comer. O povo não tem que comer só arroz, feijão e ovo. O povo tem que comer 4 vezes no dia e viver com dignidade. Nós precisamos de um governo que se comprometa com os trabalhadores e não com sonhos idealistas. E, candidato, sinceramente, tu não foi condenado pela justiça, tu foi condenado pelo povo por ter se mantido num governo de um golpista, você e sua vice. Então eu pergunto agora aos trabalhadores que estão nos assistindo, vocês preferem um oportunista que se manteve no governo de um golpista eleito por fraude, né? Ou um candidato da classe trabalhadora que vai te defender, que vai lutar por você, trabalhador e trabalhadora? Você prefere um candidato, tipo assim, que fala de um sonho de verão, que fica imitando o Collor? Noite de verão. Ou o candidato que tem propostas concretas para combater a crise econômica e fazer os ricos pagarem pela crise? Muito obrigado. De nada. O candidato Cajatra, sua resposta? Bem, não identifiquei a pergunta, perdão, mas vou responder ao que o Gabriel disse. Bem, meu amigo, sonho, o brasileiro teria até condição de comprar se o IPTU, o PVA e o imposto de renda não fosse tão alto. Sonho, o brasileiro até teria coragem de comprar se do caminho da casa dele até a padaria não fosse abordado por 5 espinhos azuis cheias de bandidos com os Astava dentro. Então, querido candidato Gabriel, eu reitero mais uma vez de que os problemas do Brasil não se resumem somente à fantasia, ao lúdico. Os problemas do Brasil se resumem a atos que devem ser feitos. E esses atos devem partir de pessoas que possuem autoridade para tal. Novamente, me chamam de oportunista, mas teve um ministro lá que abandonou o barco com o Brasil a rodo, gente. Tinha ministro lá que pulou fora do gabinete federal no mesmo momento. E o Brasil tomando, e o povo tomando. Ah, se for para ser assim, que fácil é ser político então, hein? Que fácil, é. Difícil é ficar lá, reconstruir tudo e tornar um ministério que antes era um fóssil no gabinete ministerial numa superpotência, meus amigos. Então vamos lá, né? Mas, candidato, suas propostas, elas são infundadas. E as suas acusações também. Muito obrigado. Quero fazer já a minha réplica. Candidato, tu reitera que nossos problemas não se resumem à fantasia. Você falou, isso agora. Mas, cara, você fala que o brasileiro tem um sonho. Se o brasileiro tem um sonho, francamente, Cajatra, Cajatra não, Júlio César travou, você não está nele. Só se for no pesadelo. E, candidato, tu só sabe falar de ministério, de gabinete. O tipo de discurso de um burocrata rico, de um cara privilegiado, um homem de governo, que nunca pegou numa enxada para capinar um lote. Como tu quer combater o crime? Nem na rua tu sai para ver como é que tá o crime, Cajatra. Não, Cajatra não, o Júlio César travou, de novo, é mesmo. Só fica no teu escritório, no teu ministério, no teu governo. Burro é assim mesmo. Distante da realidade do trabalhador, cara. Você travou? Você é um covarde. Você nunca foi. Você e o candidato Tailau são 2 covardes. Vocês não sabem o que o povo passa. 2 fascistas. Que não sabem realmente o que o povo passa. Muito obrigado. Você sabe o que é fascismo, velho? Ele citou o Alau de graça, vai estender o debate. Enfim, responde aí, Cajatra. Bem, engana-se o candidato Gabriel ao falar que eu nunca saí na rua para ver o estado de calamidade que estão. Primeiramente, que se eu não soubesse como estava a questão de segurança pública, eu nem me daria o trabalho de decretar GLO. Vamos começar desse pressuposto. Segundamente, eu não lembro se você tem ciência, mas eu fui 2º tenente do Corpo de Bombeiros Militar, meu amigo. A coisa que eu mais fazia era atender ocorrência
em favela, era atender ocorrência, em lugar tomado pelo tráfico, fogo, salvamento. Eu salvava policial, eu salvava bandido, porque era a minha função. Então eu entendo o que acontece nas ruas do nosso Brasil. E por isso que eu venho aqui hoje, por isso que eu estou aqui hoje, presente entre os senhores, me candidatando à presidência da República, porque eu tenho total ciência do que eu fiz e do que eu contribuí para a nação. Como mencionado pelo candidato Caio, que realmente falta a presidência da República nas Nações Unidas, nos encontros internacionais. Pois bem, eu, como ministro da Defesa, participei de mais encontros internacionais do que qualquer outro presidente dos últimos tempos. E pelo amor de Deus, senhores, pelo amor de Deus, é o mínimo. Um presidente da República tem que mostrar atividade, tem que mostrar representatividade do governo federal. Pelo amor de Deus, é um apelo que eu faço aqui. Então, por favor, revise as suas ideias, revise seus ideais. Candidato Aral, quer a resposta? Vé. Quero. O VR. Mas eu só vou dar 40. O VR gosta de intitular algumas mentiras às pessoas, como por exemplo, ele falou que eu sou fascista, eu e o Cajatra, mas eu pergunto pro VR, sabe o que é fascista? Eu acredito que você não saiba o que é fascista, que você vai se embolar todo explicando. VR, cara, tá perdendo tempo aqui, tá fazendo um papel de palhaço. Você não sabe o que você fala, não tem pé nem cabeça, VR. VR, pelo amor de Deus, o Brasil não quer uma pessoa como você não quer um palhaço como você não. Entendeu? VR, pega suas coisas e vai embora desse debate, é o melhor a se fazer. Eu quero resposta. Não vou dar, você citou ele que você quis. Qual que é o próximo? Produção. Já travo, tô aqui, se quiser. Tá. Eu não vejo proveito em me estender qualquer tipo de discussão assim. Então, por favor, não quero direito de resposta, não. Tá bom. Já, pra quem você quiser. Júlio César Trava. Perdão. Eu gostaria de perguntar ao candidato Caio. Caio, nós dois trabalhamos na área de saúde. Você como médico do Sistema Único de Saúde e eu como bombeiro militar. Então, ambos de nós estamos cientes de qual é a situação das nossas unidades de salvamento e resgate. Então, eu gostaria de perguntar a você qual seriam as suas propostas da sua campanha justamente para esse setor. E no geral seria isso, diretamente. Quais seriam as suas propostas para o setor de saúde, que tanto eu quanto você trabalhamos ao longo desse tempo? Então é isso. Muito obrigado. Finalizo aqui meu discurso. Candidato Caio. Bom, uma boa pergunta e eu pretendo respondê-la. Nós dois somos pessoas que entendemos as mazelas que acometem, não só o Sistema Único de Saúde, não só o SAMU, não só os bombeiros, como também todo o serviço público. E uma das principais questões é a falta de uma base comum para você capacitar esses profissionais. Ninguém ali é incompetente. O problema é que não recebem as informações que precisam receber. É que não recebem o aporte que precisam receber. Por isso que eu acho que uma das principais atitudes que o meu governo, pelo menos, tomaria, seria a criação do Conselho Federal de Saúde e de Bem-Estar, que seria um aporte a toda a instituição de serviço público que atua nessa área, principalmente os bombeiros, o SUS e o SAMU. Porque falta competência para você determinar o que cada um vai aprender. A gente não pode, por exemplo, nas aulas que eu dou no SUS, eu não posso focar em questões que ninguém vai praticar na sua área. Então é muito importante que, como médico, eu sei o que é necessário você atuar nas situações mais comuns que tem em Campos do Jordão, que são os traumas, os acidentes automobilísticos, os acidentes por tiro. E os nossos médicos não estão sendo treinados direitos com uma base que seja utilizada por todo o capacitador desses profissionais. Isso não está acontecendo. Então eu acho muito necessário.
Uma réplica, se quiser, que já tá já. Bem, eu agradeço e concordo plenamente com o candidato Caio. Muitas vezes a saúde, o CBM, o SAMU, e eles acabam passando em branco, sendo ofuscados pelas demais unidades de policiamento, como a Polícia Federal, até mesmo os militares, a Polícia Militar. Mas não que eles não sejam importantes, não é isso que eu estou dizendo, mas só ressaltando que nós acabamos sendo vistos como segundo plano, ficando nos bastidores, algo que não pode acontecer, porque tanto o SAMU, tanto o CBM, tanto o SUS têm as suas funções vitais na sociedade, previstas constitucionalmente. Então, como ele, eu compartilho a ideia de que o governo deve dar mais atenção a esses grupos. Num eventual conselho, seria uma ótima ideia. Na compra de mais viaturas, seja para o GRAU, seja para o SAMU, quer dizer, para o CBM, para o SAMU e para o SUS. Eu vejo essa necessidade logística nos nossos serviços de saúde, nos nossos serviços de resgate, porque eu acredito que seja fundamental, independentemente de qualquer outra necessidade de segurança pública. Os bombeiros, o SAMU e o SUS devem estar como, com certeza, um dos pontos mais importantes de investimento e de empenho do governo federal. Então, é isso. Se o candidato Caio quiser a treta. Eu gostaria, sim. À vontade. Bom, candidato, eu acho que nós concordamos nesse ponto. Eu acho que, independentemente de onde estivermos, nós vamos trabalhar para que isso aconteça. Até porque, obviamente, a questão das viaturas, este cerne, é extremamente importante, porque nossos profissionais precisam de equipamento adequado. Mas a questão é aprender a usar isso, né? Não adianta ter todo o equipamento do mundo, inclusive é uma vergonha os equipamentos que atualmente compõem as unidades de pronto atendimento. Eu acho um absurdo, porque nós não temos tomografia, nós não temos uma radiologia, nós não temos um laboratório, nós não temos nada que possamos trabalhar efetivamente para combater a desinformação, para combater a falta de acesso à saúde. Então, assim, eu acho um absurdo, porque quem está ali capacitando os médicos tem muito pouco recurso para atuar. Eu me sinto pressionado, eu me sinto que em toda aula eu tenho que trazer uma coisa que eu não vou conseguir mostrar porque não tenho o equipamento necessário. Eu tenho que usar coisas externas. E eu estou comprometido com você, brasileiro, que merece uma saúde de respeito, uma saúde adequada, um bem-estar adequado, porque isso é sua garantia constitucional. Então exija o seu direito fundamental. E é isso que todo governo ignora. Os nossos profissionais de saúde estão passando por uma situação de calamidade. Os nossos paramédicos não têm o treinamento adequado, porque o treinamento de um paramédico está sendo o mesmo que de um médico. Isso não é uma realidade aceitável. Encerro meu discurso. Qual que é o próximo agora, produção? Tá. As considerações finais, começando pelo candidato Caio. Bom, povo brasileiro, ninguém aqui será capaz de sanar todos os problemas desse país. Não se engane. Nenhum governo aqui, de nenhum candidato que está aqui, será suficiente para sanar tudo. Tenha isso na sua cabeça. Qualquer governo, qualquer candidato que está aqui, não conseguirá completar metade das propostas que propõe. Inclusive eu. Então acredite naquele que fala a verdade para você. Porque o que eu vejo nesse país, como eu disse no meu discurso inicial, são os candidatos escolhendo os eleitores. Mas o poder é seu. É você quem escolhe. Não é o grupo que manda você votar. Não sou eu que vou pedir para você votar. Você deve votar com a sua consciência. Porque esse é o poder que você tem. É um poder maior do que o meu, maior do que qualquer um que está aqui. Então vote pela sua consciência, pelo que você acredita. Não precisa ser em mim. Pode ser em qualquer outro candidato aqui, mas vote na sua crença por esse país que já sofreu muito, muito nas mãos da incompetência, nas mãos da maldade, nas mãos da falta de consideração com a democracia, da falta de empatia. Então, por favor, use o seu voto, use o seu poder
e que esse poder é inviolável. Saiba disso e deve ser protegido. Esse é o meu discurso. Amém. Candidato Júlio César Trava, suas considerações finais. Eu só gostaria de ressaltar que o Poltergeist está me empurrando aqui, mas, enfim, eu gostaria de agradecer aos candidatos que participaram aqui hoje. Eu acredito que, independentemente dos nossos partidos, das nossas ideologias, nós estamos aqui pelo bem comum do povo brasileiro, pelo exercimento da democracia e pela liberdade. Então, fico muito agraciado de poder estar aqui, de poder compartilhar as minhas ideias, os meus pensamentos com todo o povo brasileiro, com os demais candidatos. Eu sei que posso estender meu currículo o máximo que eu posso aqui, mas isso não seria suficiente para realmente converter a população a votar em mim. E só gostaria de ressaltar que o povo brasileiro deve realmente avaliar o que é melhor para si mesmo. Como a democracia, ela é indissolúvel, a democracia é um bem que deve ser cultuado para sempre. E nós nunca devemos fazer apologia aos governos que tendenciam a retirá-la das mãos do cidadão. Então, peço ao povo brasileiro que vote conscientemente, que faça sua escolha com coragem, com quem mais se identifica e mais lhe representa. E, no geral, é isso. Eu desejo muita paz, muita prosperidade ao povo brasileiro e que tenham uma boa noite e aproveitem esse final de dia. Muito obrigado e uma boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao povo brasileiro que aqui assiste. Já foi, já. Então, mano, eu gostaria de agradecer ao povo brasileiro que assiste o debate. Gostaria de agradecer a todos aqui presentes, inclusive o Correio Brasiliense, por ter confiado esta honra. De nada. Falar, povo brasileiro, exerça seu direito ao voto. Vote uma pessoa que vai garantir seus direitos, que vai exercer a Constituição Federal, que vai agir dentro das 5 linhas. E não alguém que defenda que tem que taxar, que tem que dar armas para qualquer um. Entendeu? Estou aqui para retomar o amor pelo Brasil. Estou aqui para fazer muito pelo Brasil sempre que eu puder. Em toda a minha trajetória, sempre fiz tudo pelo Brasil, sempre minha trajetória foi destinada ao Brasil. No último golpe de Estado, fui uma peça fundamental para impedir o golpe de Estado. Irei, como presidente da República, caso eleito, garantir os direitos individuais de cada um. Irei fazer um mandato para todos, irei ouvir soluções, irei aplicar tudo que eu puder para melhorar o dia a dia do povo brasileiro. E exerça seu voto. Vote uma pessoa em quem transmita o amor pelo Brasil, uma pessoa que é patriota, uma pessoa que faz muito pelo Brasil, não em um canalha que simplesmente é um esquerda que defenda que o Estado tem que pegar seu capital. Candidato Gabriel Vargas Filho, suas considerações finais. Bora lá para as considerações finais. Bora! Trabalhadores e trabalhadoras, depois desse espetáculo medíocre, vocês puderam ver o baixo nível do meu oponente aqui do meu lado. Ele me caluniou, transformou o debate sério num ambiente infantil, remetendo a uma sala de aula do Maternal 2. Nós não precisamos de políticos assim, de políticos oportunistas, que só aparecem nas eleições. Nós precisamos de uma política revolucionária. Precisamos dos trabalhadores no poder. Por isso que eu reitero aqui, vote 29. Quem bate cartão, não vota em patrão. Está na hora de darmos um fim a esses caras. Chegou a hora de mandarmos esses verdadeiros oportunistas para onde eles não deveriam ter saído. De mandarmos eles para a lata de lixo da história. E quem vai fechar essa lata não vai ser eu, não vai ser o Cajatra, não vai ser o Caio, vai ser, sabe quem? Vai ser os trabalhadores. Sendo assim, como último candidato a discursar nesse debate, eu encerro de maneira respeitosa, agradecendo pela presença de todos. Muito obrigado. Eu peço que votem com consciência. Onde você teve respeito, velho? Deixa o menino falar, vamos. Eu peço que votem com consciência e peço que votem 29.
Muito obrigado. E você não teve respeito nenhum, Ailau. Você falou muita coisa É errada. contraditório, velho. É contraditório. Se é pra votar em quem tem respeito, uma pessoa boa, você não vota 29. É a última opção votar 29. É votar se você odeia o Brasil, você vota 29, entendeu? Bom, gente. É isso, né? Acabou Isso é já. uma piada. Ok. É uma piada, velho. Seu canalha. Calma. Canalha é você. Seu corrupto. Calma. Seu corrupto. Vamos lá, Seu vocês queriam se matar até então. Agora que já acabou. Agora é hora de você se matar. Velho, você vai Você se comprar mata aí mais também. táxi, mais Petrans? De dar o cozinho Corrupto é dele. você, Velho. Ailau. Ó, É você. VR vai transformar o hino nacional em Bumbum Tantan. O novo hino nacional vai ser a música Bumbum Tantan. Verdade. Você vai deixar, velho? Não, velho, você pode estar. Matou! Acabou. TD. Tomou TD, Chama a velho. segurança, chama a segurança. O Você é VR está de louco, TPM, velho. teve uma crise. Atenção, Polícia Federal. Agora vai. Agora na. Chama o que? Agora vai ser. Tirar ele do estúdio aí. Então, De nada. Boa noite. Tá bom. Mas o Ah, VR nem é não, considerado velho. candidato. Velho, você não vai aparecer